A advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enviou diretamente ao banqueiro Daniel Vorcaro, o ex-controlador do extinto Banco Master, uma minuta de contrato de honorários no valor de 129 milhões de reais. Mensagens obtidas pela Polícia Federal, parte da Operação Compliance Zero, revelam que o contrato assinado em janeiro de 2024 previa pagamentos mensais de 3,6 milhões de reais por 3 anos, totalizando esse valor aí. O escritório da advogada afirma que a consultoria focou na revisão de programas de compliance e políticas internas. A investigação apura o vazamento de informações sobre a família de Moraes e o celular de Vorcaro foi apreendido nesse contexto. Guta Pini. Gente, se isso aqui fosse um país sério, isso seria o maior escândalo da República. Como que a esposa de um ministro da Suprema Corte tem um contrato de 129 milhões de reais com o líder dessa organização criminosa, que causou a maior fraude bancária da história desse país? Além disso, além do valor não se justificar, não tem como, não tem respaldo na realidade, nos serviços prestados, é um valor estratosférico e completamente irrazoável e injustificável. Mas, além disso, existem todos os outros elementos. As mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e uma outra pessoa, a quem se atribui a titularidade do número de telefone, ao ministro Alexandre de Moraes. E até agora não houve uma resposta do Supremo Tribunal Federal negando essas informações. E qual que era o teor dessas mensagens? Uma delas, no dia da prisão do Daniel Vorcaro. E aí, conseguiu bloquear? Além disso, havia ali uma satisfação que o Daniel Vorcaro dava a esse interlocutor sobre as transações com o Banco Master, sobre a venda, possíveis compradores, como que foi a reunião. Olha, fiz tudo o que estava ao meu alcance, agora vamos ver o que vai acontecer. Veja só, então esse interlocutor e o que as notícias dão conta, as especulações dão conta, é que era o ministro Alexandre de Moraes, ele então participaria também de tudo isso, dessa tentativa de salvar o banco. Agora, isso é extremamente grave, porque é um banco que fraudou os investidores. Eles inflavam os números dos CDBs, os valores, a liquidez do banco, para que ele continuasse fazendo negócios. Isso é criminoso. O rombo que deixou no FGC e nas previdências privadas, nas previdências públicas dos estados, servidores públicos vão perder o dinheiro da sua aposentadoria, porque muitos desses investimentos não são cobertos pelo FGC. E esse ministro, até agora, não precisou prestar esclarecimentos, no mínimo. Não temos notícias de investigação sobre isso. Embora o ministro Gilmar Mendes tenha falado, quando ele foi questionado sobre isso, não, isso está sob investigação. Mas até agora, nenhuma divulgação de inquérito que foi aberto, de pelo menos uma autorização ali junto ao Supremo Tribunal Federal para que isso seja investigado, averiguado minimamente, nenhuma declaração do ministro do Supremo em relação a isso, que de fato rebata tudo isso que já veio à tona. Isso é um escândalo. A gente não pode parar de falar isso, até porque, além de tudo isso que está acontecendo, o ministro continua atuando normalmente. Está na caneta dele ali a decisão se o ex-presidente Jair Bolsonaro vai voltar ou não para a prisão, se vai poder ficar em casa por conta das suas condições de saúde. É este ministro que tem esse poder ainda hoje. Esse ministro está se valendo da AGU para fazer a sua defesa num processo nos Estados Unidos. O pagador de impostos está dando conta disso. É um escândalo. Como que a gente está convivendo com isso no país? Agora, Berenice, a gente exibiu aí o print, né, da mensagem em que a Viviane Barsi de Moraes encaminha via WhatsApp a minuta do contrato do Banco Master diretamente para o Daniel Vorcaro, contrato que previa a prestação
alegadamente aí, segundo o escritório, em resposta, em nota de serviços jurídicos ao Master perante o Banco Central, a Receita Federal e o Congresso Nacional, foi assinado, portanto, em janeiro de 2024, estabelecia esse pagamento aí que a gente mencionou de mais de 3,5 milhões de reais. Essas mensagens aí, essa mensagem especificamente que nós acompanhamos, foi extraída do celular do Daniel Vorcaro, ainda apreendido lá em novembro de 2025, durante a primeira fase da Operação Compliance Zero. O aparelho foi anexado ao inquérito que investiga o vazamento das informações sobre a família do ministro Alexandre de Moraes. Em nota, o escritório afirmou que a consultoria teve aí como foco a revisão lá daquele programa de compliance das políticas de prevenção, a lavagem de dinheiro, do Código de Ética e Conduta e de normas internas relacionadas ao relacionamento com o poder público, licitações, conflitos de interesses e tudo mais. Disseram ainda que realizaram 94 reuniões de trabalho durante a execução do contrato. E ainda que eu fizesse, né, com todo esse aparato jurídico de outros escritórios que ela declara nessa nota, tentando justificar um valor de 129 milhões, ainda assim não chega ao montante de um trabalho como esse, né? Os próprios escritórios, especialistas e juristas falam que não existe um trabalho de compliance num valor como esse. É impossível. Mas ficamos com essa nota. Agora, o pior de tudo é que ao longo desses últimos meses, o escritório da esposa do ministro Moraes chegou a fazer uma declaração de que não teria trocado nenhuma mensagem com Daniel Vorcaro, né? E é isso justamente que a gente acabou aqui ficando sem entender. Porque como assim, né? Se ela era advogada do banco, seria muito normal que ela conversasse em algum momento com ele. E agora essa mensagem, essa troca de mensagens, mostra que ela mentiu, porque sim, tiveram um contato, né? Pelo menos mandando a fatura para ele pagar. Isso a gente não pode negar, já está aí como prova. Agora, o que a Polícia Federal, o que o ministro André Mendonça vai fazer com essas provas? Porque chama muito atenção o valor, né? E os serviços descritos não justificam um montante como esse. O ministro Alexandre de Moraes, ainda ontem, nós estávamos repercutindo no JDO2, à tarde, Daniel, porque o mestre Augusto Nunes tuitou que na terça faziam 193 dias. Então, hoje fazem 195 dias que o ministro Alexandre de Moraes, desde o dia 9 de dezembro, não explicou, né? Não explicou o motivo aí desse contrato de 129 milhões. Está aí o tweet do mestre Augusto, que nós seguimos à risca aqui e lembramos dia sim e outro também. Isso não pode cair no esquecimento. Nós, enquanto imprensa, estamos aqui para lembrar e provocar a Corte Suprema, ministro Edson Fachin, que preside essa corte, que já perdeu a credibilidade há muito tempo. Não adianta ficar aí cogitando código de ética, porque a ética já foi embora há muito tempo, né? E outra coisa, Daniel, o modus operandi do ministro Alexandre de Moraes continua. Ele não recua, ele sempre dobra a aposta. Vamos lembrar aqui que tem servidores da Receita Federal que foram afastados de suas atribuições porque ele abriu um inquérito para investigar o suposto vazamento dessa informação aí, do contrato de 129 milhões. Quer dizer, o objeto que é ali denunciado, né, o contrato de 129 milhões, que deveria estar em evidência, buscando explicações do porquê um valor como esse, isso não é importante. O importante é quem é que vazou a informação. Está parecendo a farra da Câmara dos Deputados, que eu denunciei aqui também há alguns dias.